Graça e paz, amados, maravilha do eterno, abençoados, abençoadas, riqueza do todo-poderoso Deus. Você é joia preciosíssima, corra linda do Senhor. Mais um Café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. O café de hoje está lá em Ezequiel, capítulo 17, versículo de número 24. Antes, muito obrigado você que tem compartilhado, dado um gostei para nós. Compartilhando os nossos vídeos nos ajuda bastante. Também você que se inscreveu no canal sabe que fortalece. O YouTube olha tudo isso, quem faz comentário, as pessoas que interagem, que assistem o nosso canal, tudo isso vai contabilizando e ele vai ampliando o nosso vídeo, colocando mais à frente para ser visualizado. Você que não se inscreveu, a gente pede encarecidamente, se inscreve no nosso canal, é muito fácil. Clicou nas letrinhas azuis que carrega no vídeo, embaixo ou em cima, tem as letrinhas em azuis, clicou ali, te direciona para o YouTube, lá você clica em inscrever-se, que é automático, ok? Café com Deus é uma porção da palavra de Deus explicada, oração por você e sua família. Bom, hoje o versículo que vamos ler está escrito assim, lá no versículo 24 de Ezequiel, o profeta Ezequiel escrevendo, está escrito assim, ó: saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati árvore alta, elevei a baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a seca. Eu, o Senhor, o disse e o fiz. Aleluia! Maravilha! Gente, isso daqui é bênção pura. Por quê? Nosso Deus está falando em parábolas, tá? Em parábolas. Isso aí, aproximadamente, esse livro foi escrito em 570 a.C., tá? E o profeta Ezequiel, quem escreveu, tá? Ele escreveu, demorou aí de 592 a 570, mais ou menos, a data desse livro, tá bom? Ele traz aqui para nós no capítulo 17 a parábola das duas águias, tá? E é também um enigma. Por que a gente está falando isso? Porque o próprio Deus, ele declara aqui ao profeta, dizendo a ele, porque no capítulo 15 fala de uma parábola bem clara também, explícita, né? Qualquer um que lê entende com clareza. O capítulo 16 também, mas no capítulo 17 entra um enigma aqui, porque ele diz aqui, ó: veio a minha palavra do Senhor dizendo, versículo 1, olha só: filho do homem, propõe um enigma. Versículo 2 está dizendo, e usa de uma parábola para com a casa de Israel. Então, ele vai trazer uma parábola aqui da águia, uma águia muito grande, colorida, que vem voando, e que ela vai até onde está o cedro, e lá ele arranca até as suas raízes, leva para o seu destino, depois retorna lá e ali é nascida uma semente, ou seja, solta uma semente que vai crescer, se tornar um vinhedo, né? Não muito grande, não muito alto, mas que depois vem uma outra águia e que vem para arrancar dali. E ele é interessante que ele diz para nós aqui, versículo 7, houve outra grande águia, de grandes asas e de muitas penas, e eis que a videira lançou para ela as suas raízes, quer dizer, então a videira se expõe para ela as suas raízes, e estendeu para ela os seus ramos, desde a cova do seu plantio, para que a regasse. Em boa terra, à borda de muitas águas,
estava ela plantada para produzir ramos e dar frutos e ser excelente videira. Então ele está dizendo aqui o seguinte, que ela se expõe para essa outra águia. Aqui está trazendo um enigma aqui, para a gente trazer um entendimento, e é muito bonito o texto, né? Que o nosso Deus está dizendo o seguinte, essa grande águia, a revelação dela, é a Babilônia, que vem, né, e pega o rei Joaquim, arranca ele de lá, leva para si. Tá? E lá, depois que ele domina toda a nação de Jerusalém, né, a capital, né, a nação de Israel, e leva para si, depois ele vem, planta um vinhedo, ou seja, uma vinha ali, que ela depois vem uma outra águia e ela expõe-se à sua raiz. Ou seja, Deus está dizendo o seguinte, que antes de acontecer, ele já está prevendo, já está mostrando, porque o nosso Deus conhece todos os segredos e mistérios. Ele está dizendo, a Babilônia, o rei de Babilônia virá e arrancará o reino, dominará Jerusalém, arrancará o reino deles, subjugando-os, levando para lá o rei, tá? Mas depois ele vai colocar um outro rei no lugar, que é esse vinhedo, que é Zedequias, tá? Que reinaria, colocado ali pelo rei, subjugado, claro, e ele faz um pacto com a Babilônia de ser fiel a ela. Só que ele trai esse pacto. Ele faz um pacto em nome de Deus, em nome de Jeová. Ele trai esse pacto. Porque ele vai buscar agora socorro com o Egito, pedindo reforço à cavalaria do Egito, ao exército do Egito, que era muito poderoso. Só que ele não alcança esse pacto, ou seja, esse reforço. E com isso ele é levado agora, arrancado da sua terra, levado lá para Babilônia, porque quando ele quebra esse pacto, o rei da Babilônia vem contra eles e o leva cativo, acaba com Jerusalém, destruindo tudo, e o leva cativo onde ele morre lá na Babilônia, certo? Mas o interessante é que do versículo 22 ao 24 há uma profecia também. Deus dizendo, depois disso tudo, no final dos reinados, né, ele diz aqui, ó, porque Israel será dominado por causa da desobediência a Deus, tá? Pela desobediência, por não se submeter ao reinado do Senhor, à vontade de Deus. Então, porque eles tinham um pacto quando entraram na Terra Prometida. Eles estão ali na Terra Prometida agora e acabaram se prostituindo com outros deuses, né? E na desobediência agora eles são dominados, tudo por causa da desobediência. Interessante é que no versículo 22 diz, assim diz o Senhor Deus, também eu tomarei a ponta de um cedro e a plantarei, vai pegar a ponta do cedro, plantarei, do principal dos seus ramos cortarei o renovo mais tenro e o mais longo, né? E o plantarei sobre um monte alto e sublime. Ele está dizendo aqui, uma referência aqui ao Messias, tá? O Messias. E ele está dizendo aqui, olha, versículo 23, no monte alto de Israel o plantarei, e produzirá ramos, dará frutos, e se fará cedro excelente. Debaixo dele habitarão animais de toda sorte, e à sombra dos seus ramos se aninharão as aves de toda espécie. Então ele está dizendo aqui o seguinte, que o Senhor Jesus vai inaugurar um novo reino, depois desses reinos todos que vão ser subjugados,
um novo reino. E esse reino subsistirá. Ele não acabará, ou seja, todos os animais, né, terão sombra sobre ele, estarão debaixo, habitarão debaixo, né, dos seus galhos, tá? Toda sorte de animal, à sombra de seus ramos se aninharão as aves do céu, toda espécie dela. Então está dizendo que em toda categoria, em todas vamos pôr, ramos da sociedade, né, em toda espécie da sociedade serão alcançadas vidas. E aí ele encerra: saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, quer dizer, os reinos, né, como Babilônia, como Egito, como os grandes, como os medos e persas, né, como a Grécia, como a própria Roma que dominou o mundo. Ele diz: eu vou abater todos eles, né, todas as árvores altas, elevei a baixa, sequei as árvores verdes, quer dizer, aqueles que estavam em evidência, eu sequei, e fiz reverdecer a seca, quer dizer, lá de Israel, onde vocês não esperam nada, e que está subjugado, dominado, destruído, de lá eu, o Senhor, o disse e o fiz. Quer dizer, vai reverdecer a esperança, o governo, o domínio da nação de Israel. É onde Jesus nasceu, sendo judeu, né? Tem gente que às vezes critica e diz assim: como que o judeu é povo de Deus se ele próprio matou Jesus? Foram os líderes religiosos que induziu o povo, mas Jesus é judeu e os apóstolos eram judeus. De lá nasceu a igreja do Senhor. Ora, ora. Quantos judeus se converteram na época de Cristo? Né? Mesmo Jerusalém sendo destruída, como foi profetizado, mas dali do judaísmo, ou seja, no meio dos judeus é que nasceu a igreja. E os judeus guardaram os oráculos de Deus. Os ensinos, as escrituras nós temos é graças aos judeus. Claro que a Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Se eles tivessem recebido a Cristo, não é que nós não teríamos chance de ser salvos, porque tem gente que diz, graças a Deus que os judeus rejeitaram. Não, veja só, se eles tivessem aceitado, seria o maior missionário ao mundo. Mas mesmo rejeitando a maioria da nação, porque um grupo aceitou e levou a sério, que foram os apóstolos e discípulos que Jesus fez, 500, pelo menos 500 discípulos foram feitos. E o apóstolo Pedro, ao pregar, quase 3.000 almas se converteu ao Senhor, sem contar mulheres e crianças. Né? E o apóstolo Paulo também, saindo de lá do meio dos judeus, pregou aos gentios. Né? Pedro inaugurou a pregação aos gentios na casa de Cornélio, o centurião romano. Mas Paulo depois vai para Éfeso. A Macedônia foi evangelizada por Paulo, parte da Ásia, parte da Europa, que é a parte da Macedônia, né? Foi evangelizado por Paulo. E Paulo deu 3 viagens missionárias ao mundo, pregando o evangelho, inaugurando igrejas em tudo quanto é lugar. As igrejas da Ásia, principalmente, né? A de Éfeso foi fundada pelo apóstolo Paulo, e outras mais pelos seus discípulos. Então, peraí, tem gente que critica quando nós oramos por Israel, por causa da bandeira de Israel, dizendo que eles crucificaram o próprio Cristo. Ora, mas foram eles também, muitos deles, que aceitaram a Cristo, e a igreja nasceu lá. A igreja, ela é apostólica, ela não é romana, ela é apostólica judia, tá? Ela é universal, que é a mesma coisa que a católica, né? Mas ela nasceu, não foi em Roma, não foi na Itália, a igreja nasceu em Jerusalém. Jesus fundou a sua igreja na nação de Israel. Amém? Ele disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem edificou a igreja foi Jesus, não foi apóstolo nenhum.
Nós estamos fundamentados sobre a rocha, que é a base de tudo, que é Jesus Cristo. E as colunas são os apóstolos, porque Jesus passou o ensino para os apóstolos, que passou para nós. Então a base de toda a fundação é Jesus, as colunas que mantêm esse edifício chamado igreja são os apóstolos. E eles ensinam o que Jesus ensinou. Paulo disse que eu aprendi do Senhor e isso vos ensinei. Amém? Então é a mesma coisa, Pedro e todos os demais, Tiago, André, Felipe, né, Simão, todos eles, esses apóstolos, eles andaram com Jesus e aprenderam com Jesus. Amém? Então, exceto Paulo, que não andou com Jesus, mas teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, de Jerusalém para Damasco, carregava a carta na mão para prender os que pregavam sobre Jesus, chamada seita dos nazarenos, que é assim que eles apelidavam, né? Mas ele teve um encontro com Cristo no caminho. O evangelho que ele aprendeu diretamente com Jesus. Bem? E pregou para nós. Então, me ajuda aí. Eu creio que ele era o 12º apóstolo que ia substituir Judas Iscariotes, que traiu a Jesus. Vendendo Jesus por 30 moedas de prata, né? Preço de um escravo, e ainda Jesus foi condenado a chicotadas, coroa de espinho, carregou um madeiro até o alto do Calvário, lá crucificaram as suas mãos e pés. Tudo isso ele suportou por amor de nós, mas ele ressuscitou o terceiro dia, apareceu aos apóstolos e a outros discípulos mais, que arriscaram a sua vida, que não negaram a sua fé. Não foi a troco de dinheiro, nada disso, foi porque tiveram a evidenciaram a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, meu amado, Deus tem um propósito em cada vida. Olha Deus advertindo antes, Deus nos avisa antes. Ele avisa que há uma condenação para a raça humana e que precisa de ser salvo. Então, esse renovo aqui que fala do versículo 22 ao 24, né? E resumindo o 24, saberão todas as árvores do campo, quer dizer, os homens, todos os reinos saberão, é isso que ele está dizendo, que eu, o Senhor, abati a árvore alta, quer dizer, os reinos que eram poderosos, eu vou derrubar. Elevei a baixa, né? Quem é a baixa aqui? A nação de Israel. Sequei a árvore verde, quer dizer, aqueles que estavam em evidência, eu sequei e fiz reverdecer a seca. Eu, Senhor, o disse e o fiz. E fez mesmo na pessoa de Jesus. Amém? Então, meu amado, há um propósito para nós. Deus, antes de agir, ele adverte, ele avisa. E a Bíblia diz que ele não faz nada sem antes avisar os seus. Então, olha só. Deus deixou para nós um propósito de salvação. Ou seja, você precisa entregar a sua vida a Jesus. Você precisa se render ao seu reino, ao seu reinado. Não se ache alguma coisa, não. Todo altivo é abatido, está escrito aqui. Mas o que se humilha, Deus o exalta. Assim como Jesus se humilhou à obediência, à morte de cruz, até a morte de cruz, a obediência até a morte de cruz. Mas Deus o exaltou sobremaneira e colocou o nome acima de todo nome, a saber, o nome de Jesus. Todo joelho um dia terá que se dobrar, toda língua confessar que Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. Recebe aí o Salvador Jesus na sua vida. Entenda que é um propósito de salvação. Eu quero orar por você. Pai Todo-Poderoso, coloque nas tuas preciosas mãos essas vidas que nos acompanham no Café com Deus, a Maria de Lourdes e família. Eu oro também, ó Deus amado, pelo Marcelo Rodrigues e família. Oro pela Fátima Carvalho e família. Oro pela Yolanda Pinho. Deus, a causa dela renova, Deus amado, dá força à tua filha, o estado físico dela também, emocional, em nome de Jesus, espiritual. Sina também, que pede pela Valéria, pela Ana Luísa, em nome de Jesus, sua família. Oro também pela Luana Wanderson,
em especial a filhinha Raquel, Jorge Luiz Rodrigues e família, pastora Rosaura Marques e família. Eu oro também pela Nelma Kumaru e família, seus filhos e netos. Eu oro também pela Lena, ó Deus, da nossa híbrida Coral Osana e família. Eu oro também, ó Deus, pela Camila Vilela, pelo Reinaldo Martins, em especial pela Júlia, sua filha. Oro também pela Carla, amiga dela, em nome do Senhor Jesus, pela Rosemary, da nossa Ibre, Pai amado, zeladora da nossa Ibre. Toma nas tuas mãos, traz calma, paz ao seu coração, em nome de Jesus. Essa é a oração que nós fazemos. Ó Deus, grato por cada um, Senhor, que tem curtido nossos vídeos e compartilhado e se inscrito no nosso canal, em nome de Jesus, amém. Esse foi mais um Café com Deus, te aguardo até o próximo. Senta o dedo, vamos compartilhar.